irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre os Estados Ímpios Unidos na América do Norte, sabe? Eu estava pensando assim em uma coisa muito óbvia, sabe? É uma lógica simples de entender. A maior corporação do mundo capitalista é o próprio exército dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte, sabe? É um orçamento em que não se tem como saber quanto é realmente o orçamento do exército. E, ao mesmo tempo, o que já foi contabilizado é cerca de 21 trilhões de dólares, entende? Sendo que é muito mais do que isso, sabe? É a maior corporação capitalista do mundo, velho. É, é, é. E eu sei a inteligência em que está disposta esse exército, tanto tecnologicamente quanto economicamente, capitalistamente falando, é, é, tanto de inteligência, velho, de anos, entende? E contatos e etc. Logo, a gente vê aquela multidão conseguindo entrar no Capitólio sem nenhuma resistência, sabe? Vendo tudo aquilo acontecer de uma forma tão escancarada, sabe? Ao ponto de dos policiais, que são tanto nazifascistas quanto aqueles que entraram e invadiram o Capitólio, eles abrirem as portas para as pessoas passarem, entende? Então, uma conclusão óbvia. O exército sabia que aquilo ia acontecer, o Pentágono sabia que aquilo ia acontecer, a inteligência americana sabia que aquilo ia acontecer. E aí eu parei para pensar, por que eles deixariam isso acontecer? Entende? Como símbolo, sabe? Não é de agora em que os supremacistas brancos tentam impor uma ditadura nazifascista nos Estados Unidos, sabe? O próprio Pentágono, o próprio Deep State americano, a estrutura do Estado Ímpio Unido da América do Norte, mesmo do Canadá, ele já convive com isso há muitos anos. E essas pessoas fazem parte dessa própria estrutura, entende? Os nazifascistas. Então, para mim ficou muito escancarado, sabe? O processo em si. Mas eu fiquei me questionando no que aquilo resulta, entende? Como um serviço de inteligência que é tão grande não previu que isso era só um pavio, velho. Como o próprio Trump, sabe? Para o que está acontecendo, sabe? Então eu pensei, fiz uma série de pensamentos nos últimos dias pensando sobre isso. E aí analisei mais ou menos a história dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte para entender como se resultou nessa situação, sabe? Como eu disse, Trump é só um pavio, velho. Ele é só um sintoma em si da própria queda do sistema ímpio, sabe? E então, quando teve o impeachment, ele nem respondeu, sabe? Ele foi até bloqueado pelas grandes empresas, pela burguesia de informação, sabe? As empresas grandes de informação dos Estados Unidos, as redes sociais, etc. E era de praxe, sabe? Por quê? Porque é necessário que eles façam isso com o próprio ex-presidente dos Estados Unidos para que possam fazer isso com qualquer outra pessoa, entende? Eles realmente acham que tem esse direito a tapar a boca das pessoas, mas a gente já sabe disso, sabe? Nós vivemos num país onde essa própria mídia, essa própria expressão da burguesia, da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, da qual fazem parte dessa mesa essa em queda a todo momento, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mas não necessariamente é Trump uma resposta para isso, sabe? Trump é apenas o pavio desse conjunto de explosões seguintes a isso, sabe? A medida do ato da invasão foi um teatro gerado pelo próprio sistema ímpio. Um teatro nazifascista
foi pensado antes. Já havia panfletos de que existiriam essa tentativa de invasão, entende? Eles já sabiam disso há meses atrás. Um exército, uma corporação de mais de 21 trilhões de dólares que bombardeia outra nação diariamente, a cada 12 minutos é soltada uma bomba, sabe? E Obama foi mais ainda do que o próprio Trump, entende? Bombardeou muito mais do que o próprio Trump, mostrando que não precisa ser somente branco para ser nazifascista, entende? Obama é uma expressão do próprio nazifascismo americano, sabe? O americano que eu digo não. Dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte, menos o Canadá. Ou seja, a ilusão do imperialismo bombardeia outras nações a cada 12 minutos, gerando mortes de inocentes, de civis, sabe, gerando destruição de famílias, gerando fome, miséria durante o mundo, pelo mundo todo, para que eles tenham a capacidade de poderem jogar fora 40% da comida, enquanto os próprios patriotas deles passam fome no meio da rua, entende? E não tem nenhum plano médico no meio de uma pandemia, entende? É isso que o capitalismo é, entende? Defender isso é negar ao próprio Cristo, sabe? E aquelas pessoas que se dizem evangélicas estavam em meio aos nazifascistas para entrar no Capitólio são uma expressão disso, do sistema ímpio em queda, entende? Um exército que sabe, que tem essa quantidade de inteligência, nunca deixaria aquilo acontecer dentro de sua casa, sem saber o que aconteceria logo em seguida, como e no que vai resultar. E o resultado foram marcados nesse sábado e no domingo manifestações armadas, entende? Em 50 capitais dos Estados Ímpios-Unidos, entende? Diferentes. E uma central em Washington, entende? E não são 15 mil soldados que vai aguentar essa quantidade de gente, entende? No Capitólio. Uma manifestação em 50 capitais marcada antes da posse de Biden, tanto no sábado quanto no domingo. O Pentágono sabia que os supremacistas brancos, os nazifascistas, tentariam implementar a sua ditadura, que já é pensada há muitos anos, em algum momento, pois o nazifascismo está dentro do Pentágono, do próprio Deep State. O Pentágono foi cúmplice e deixou e deram um refúgio aos nazistas nos Estados Unidos durante o fim da Segunda Guerra Mundial, que trouxe junto com ele tecnologias nazifascistas, nazistas, que foram tomadas dos hindus, entende? Tecnologias essas que construíram o projeto espacial americano, entende? Que construíram os Estados Unidos, ou os Estados Ímpios Unidos da América do Norte, menos o Canadá, como uma nação, entende? É realmente imperialista. Criaram a ilusão imperialista dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte. Como manter guerras em outros lugares, bombardeando outras nações de 12 em 12 minutos, enquanto há uma guerra civil dentro de casa, enfraquecendo o próprio imperialismo, a ilusão imperialista dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte, menos o Canadá. E em meio a tudo isso, uma pandemia, em meio a essas manifestações armadas em 50 capitais diferentes e propagando esse vírus por todos os Estados Unidos, entende? Em meio a uma nação que não tem nem um plano de saúde para aguentar essa quantidade de gente, sabe? E essa pulsão de morte está expressada nesse sair na rua armados para irem contra o desgoverno, entende? É a queda tanto dos ímpios que negam a Cristo a aceitar o desgoverno, tanto do próprio desgoverno que nega a palavra do Cristo, entende? Essa violência deles mesmos, gerada por eles mesmos, é só uma expressão do próprio karma do sistema ímpio dos Estados Unidos da América do Norte, menos o Canadá, sabe?
Essa violência imperialista se manifesta em várias formas. Pessoas sem plano de saúde no meio de uma pandemia, quantidade de mortes e genocídio que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Uma bomba a cada 12 minutos, como falei antes, soltando veneno na atmosfera a todo momento, destruindo a atmosfera, entende? Destruindo a própria natureza, o que gera a própria queda deles, porque não há destruição da natureza em si, entende? Lucrando e matando através de uma epidemia de opioides o seu próprio povo, entende? Justamente dando ópio ao povo para eles continuarem alienados, entende? E isso foi o que resultou essa própria multidão e a consequência disso, sabe? Cerca de 3% dos Estados Unidos, 9 milhões de pessoas, têm armas, mais de uma arma, entende? E nos Estados Unidos da América do Norte. E 77% da população não tem armas em casa, entende? Então a grande maioria da população não tem armas. Mas essas pessoas que têm mais de uma arma são essas as que formam milícia e vão contra o próprio desgoverno, entende? Gerando a queda do próprio desgoverno. O movimento para a difamação e deturpação dos conceitos, tanto de socialização dos meios de produção, o fim do patronato, o socialismo, quanto do comunismo, o fim da ilusão de propriedade privada, no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos da América do Norte, foi fruto do pós-crise de 29, analisando historicamente para entender o porquê que isso resulta e no que isso resulta. Na pós-crise de 29, onde a classe trabalhadora ficou mais forte politicamente, sindicalizando-se, com a ajuda até do próprio Trotsky, sabe? Que ajudou a formar justamente o Partido Socialista nos Estados Unidos, o Partido Comunista, formando partidos socialistas e comunistas que pressionaram Roosevelt, que acabou essa pressão dos trabalhadores ao próprio ex-presidente Roosevelt, gerou o próprio New Deal, entende? No qual taxou-se os ricos para uma melhor vida, para dar uma melhor vida aos trabalhadores, entende? O pós-1945, que é o pós-guerra, fez com que a burguesia voltasse contra esses trabalhadores, os sindicatos, destruísse a própria estrutura dos sindicatos, o que gerou até o ponto máximo disso foi o próprio Reagan. Reagan, na década de 80, forçou a destruição dos sindicatos para que não houvesse um partido dos trabalhadores, sabe? Nos Estados Unidos da América do Norte. E o pós-guerra gerou justamente a formação tanto midiática quanto da própria estrutura do Estado burguês, quanto da própria burguesia em si, fazendo com que a consciência dos trabalhadores difamassem na consciência objetiva dos trabalhadores a própria socialização dos meios de produção, o fim do patronato, o próprio socialismo, e a ideia justamente do comunismo, que é a destruição da ilusão de propriedade privada. O sonho americano acabou em 1970, depois de 150 anos, no qual os salários iam aumentando, e as gerações sabiam que os seus filhos teriam uma vida melhor por causa disso, entende? Foram 150 anos com os trabalhadores ganhando o salário cada vez maior e acompanhando, sabe, a própria evolução da própria nação, sabe? Esses 150 anos acabaram em 1970, quando as empresas, em sua grande maioria, para lucrar mais, capitalismo, tiraram as suas sedes dos Estados Unidos e foram para outros países onde o trabalho era mais barato, entende? E uma evolução tecnológica gerou justamente a destruição e o sucateamento dessa classe trabalhadora nos Estados Unidos. Estados Unidos da América do Norte, menos o Canadá. Desse movimento surgiu o crescimento econômico e tecnológico chinês, que receberam essas indústrias e junto com a evolução tecnológica que foi usada pelo Partido Comunista Chinês ou seja, a ilusão do partido que se diz
Comunista Chinês, entende? Que hoje projeta, a própria China, tirar 750 milhões de pessoas da pobreza em 5 anos, sabe? O projeto 2025. O que fez as mães nos Estados Unidos, nessa época, em 1970, saírem de casas para trabalhar, gerando gerações desencaminhadas e degradando a educação, os trabalhadores sem dinheiro não podendo pagar as faculdades dos filhos, fazendo com que os próprios filhos se endividassem e hoje em dia não terem nenhum trabalho para conseguir pagar o próprio estudo, entende? Tudo isso gerado pela própria, induzido pela burguesia para a destruição da ideia do socialismo real, sabe? Que é a socialização dos meios de produção. Junto com isso, a educação enfim, a socialização dos meios de produção. O que fez com que se degenerasse a própria ideia de família, entende? E aquilo que aconteceu no Capitólio é uma expressão disso, sabe? Desse movimento que aconteceu nos Estados Unidos. O resultado desse movimento de pulsão de morte, justamente de destruição social, do tecido social, foi a eleição de Trump, que fez 3 coisas principais, do desgoverno de Trump. Em dezembro de 2017, ele faz um imenso corte de impostos das corporações e dos bilionários, da qual ele fazia parte. Em seguida, ele desregula o desgoverno, fazendo com que as empresas roubarem sem regulamentação, sabe? Cada vez mais. As empresas, esses próprios corporações e esses próprios bilionários. Seguido justamente do principal, do teatro político de Trump, entende? Que ele direciona a raiva do séquito dele. A raiva daqueles que são sacerdotes de Mamon, como ele, entende? Daqueles que entraram no Capitólio, entende? E que hoje querem fazer vão fazer essas manifestações em 50 capitais diferentes, entende? Dos próprios supremacistas brancos, os nazifascistas. Por isso que ele vai atrás justamente da palavra antifa, entende? Que não entende que não é um movimento de estrutura organizacional, mas um movimento em si de consciência, entende? Mas ele faz isso de propósito, justamente para levar a comoção e a luta, justamente para defender o fascismo, sabe? O nazifascismo. Seguido desse teatro político de Trump, cria para gerência da raiva de seu séquito, redirecionando-a do sistema ímpio, tirando o foco das pessoas de lutar contra o sistema ímpio em si, que mantém o Estado, os Estados ímpios unidos da América do Norte, menos o Canadá, e para os imigrantes, sabe? Direciona para os estrangeiros, a China. Ou seja, o lema de Trump foi justamente o dinheiro para os ricos e os bodes expiatórios para os pobres, entende? Para a focalização dessa raiva dos pobres. Por isso, Trump continuou até hoje sem ser impeachmentado, no dia de hoje, entende? O que é a real, assim, para as pessoas pegarem a visão, depois de toda essa análise? É que a luta real é pela democracia real, entende? Pelo sentimento democrático de viver a verdade, entende? De viver o real governo dentro de ti, entende? O governo do Pai, Deus, Elohim, dentro de todos nós, entende? Conscientemente. É isso que é ser governado realmente e é isso que é governar realmente, sempre através da própria verdade, o logos divino imutável. Essa é a democracia real. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas a luta real é sobre isso. Os trabalhadores nos Estados Unidos na década de 80 estavam tentando fazer o Partido dos Trabalhadores e adentrar ao próprio sistema ímpio, o que geraria o que aconteceu aqui no Brasil, entende? Mais um partido do sistema ímpio, mais uma quadrilha, mais uma facção da quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Entender que a luta não é para a construção de um partido, entende? É para a construção da democracia real, entende? E hoje eu fico por aqui.
Peço para se inscrever no canal, que curta o vídeo, se realmente curtiu o vídeo. A gente tem um Patreon e o Apoia-se logo embaixo, caso vocês queiram ajudar, e até mais.